Olá, fanáticos com matemática, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcelo Figueiredo do canal Mega Matemática. Estamos aqui hoje para anunciar a 7ª aula do curso de Matemática Básica do professor Marcelo. Na aula de hoje nós vamos falar sobre MMC, ou seja, mínimo múltiplo comum. Nós vamos falar o que é um MMC, como se obtém um MMC e quais são as propriedades do MMC. Espero que vocês gostem, a aula está espetacular. Já deixe seu like, compartilhe com o máximo de amigos que você puder, isso ajuda muito o nosso canal a crescer. Então vamos pro vídeo. Vamos lá, galerinha, vamos para a 7ª aula do curso de Matemática Básica do professor Marcelo. O tema de hoje vai ser mínimo múltiplo comum, ou MMC, para os mais íntimos. Como a gente sempre começa a nossa aula, nós vamos para o cantinho do pensamento. E o cantinho do pensamento nos diz o seguinte: extraindo os múltiplos de dois ou mais números, podemos observar que em algum momento esses dois números irão coincidir. Nós vemos aqui o conjunto dos múltiplos de 2, 0, 2, 4, 6, 8, 10 e assim sucessivamente até o infinito. E o conjunto dos múltiplos de 3, 0, 3, 6, 9, 12, assim sucessivamente até o infinito. Então, se a gente analisar aqui esses dois conjuntos, nós podemos observar que em algum momento alguns desses números vão coincidir um com o outro. Por exemplo, o 0 está nos dois conjuntos, mas o 0 nesse caso não conta. Aí nós podemos ver o seguinte, que o 6 é múltiplo de 2 e de 3 simultaneamente. O 12, ele é múltiplo de 2 e de 3 simultaneamente. O 18, ele é múltiplo de 2 e 3 simultaneamente. E o 24 é múltiplo de 2 e de 3 simultaneamente. Se pegarmos o conjunto dos múltiplos de 2 e de 3, nós vamos ver 0, 6, 12, 18 e 24. Mas nós queremos saber qual é o menor múltiplo comum ou o mínimo múltiplo comum, o MMC. O MMC entre 2 e 3 é 6, pois o menor múltiplo desses dois números, fora o 0, é 6. Mas aí você me pergunta, mas Marcelo, e se forem 2, 3, 4 números grandes? Não vai dar para a gente ficar observando cada múltiplo de cada número. Tem uma boa notícia para te dar. Nós podemos usar a chamada decomposição simultânea em fatores primos. Você lembra da aula sobre fatoração? Será muito utilizada agora, só que com dois ou mais números ao mesmo tempo. Nós vamos ver o seguinte. Exemplo. Queremos saber o MMC entre 4 e 14. Pegamos o 4 e o 14 e começamos a fazer a decomposição simultânea em fatores primos. O primeiro primo devemos dividir, o 4 e 14 é o 2, aí vai dar 2 e 7. Por que isso? Porque 4 dividido por 2 é 2 e 14 dividido por 2 é 7. Dá ainda para dividir por 2. Nós vamos dividir o 2 por 2 e o 7 a gente não tem como dividir por 2, então repete. Chegamos até 1, a gente divide o 7 pelo 7, vai dar 1 e 1. Então, quando chegar a esse estágio aqui de 1 e 1, não tem mais o que fazer, fecha a conta e a gente vai descobrir qual é a MMC entre 4 e 14. Né? Nós pegamos o 2, né, que se repete duas vezes e elevamos ele ao quadrado, vezes 7, que só aparece uma vez só, e a gente multiplica o 2 ao quadrado vezes 7, que dá 28. Então, o MMC entre 4 e 14 é 28. Mais um exemplo. Queremos saber o MMC entre 72, 24 e 90. Olha aí, ó. Colocamos ali o 72, o 24 e 90 e dividimos pelo primeiro número primo, porque tem número par ali no meio. Tá? 72 dá para dividir por 2, 24 dá para dividir por 2 e o 90 dá para dividir por 2. 72 dividido por 2 dá 36, 24 dividido por 2 dá 12, 90 dividido por 2 dá 45. Ainda dá para dividir por 2. Então o que a gente faz? 36 dividido por 2 dá 18, 12 dividido por 2 dá 6 e o 45 não dá para dividir por 2, repete. Dá para dividir por 2 ainda, 18 dividido por 2 dá 9, 6 dividido por 2 dá 3 e 45 não dá por 2, repete 45. Tá tranquilo até agora? Então vamos continuar. Não tem mais número par para ser dividido, então a gente tem que passar para o próximo número primo. Aqui, ó, o 9 dividido por 3 vai dar 3, o 3 dividido por 3 dá 1, 45 dividido por 3 dá 15. Ainda dá por 3, então a gente divide tudo por 3. 3 dividido por 3, 1, 1 repete, e o 15 dividido por 3 dá 5. O 5 dá para dividir por 5. Então repete o 1 e 5 dividido por 5 dá 1. Então pegamos aqui na coluna da direita, né, que o 2 se repete 3 vezes, o 3 aparece 3 vezes e o 5 aparece uma vez. Então esses são os expoentes.
o MMC entre 72, 24 e 90 é 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado vezes 5. 2 ao cubo dá 8, 3 ao quadrado dá 9, 5, né, elevado a 1 é 5 também. Então fica 8 vezes 9 vezes 5, que dá 360. Então o MMC entre 72, 24 e 90 é 360. Propriedades que envolvem o MMC. Primeira propriedade, o MMC entre dois ou mais números primos será sempre o produto entre eles. Se você não sabe o que é número primo ainda, temos uma aula falando sobre números primos também. Se você tiver alguma dúvida, eu vou deixar o card aqui para você ir até essa aula. MMC entre 2 e 5 são dois números primos, beleza? Então, o MMC entre esses dois números primos será sempre produto entre eles. O MMC entre 2 e 5 é 2 vezes 5, que dá 10. Então, o MMC entre 2 e 5 é 10. O MMC entre 3 e 5 é 3 vezes 5, que dá 15. O MMC entre 7 e 11 é 7 vezes 11, que dá 77. O MMC entre 2 e 13 vai ser 2 vezes 13, que dá 26. Essa é a primeira propriedade. A segunda propriedade nos diz o seguinte: dados dois ou mais números em que o maior é múltiplo do menor, o MMC será sempre o maior deles. Vamos lá? MMC entre 2 e 4. 4 ele é múltiplo de 2. E a propriedade diz que, dado 2 ou mais números em que o maior é múltiplo do menor, o MMC será sempre o maior. Então, se 4 ele é múltiplo do 2, o maior deles é o 4, então o MMC entre 2 e 4 é o 4. Mesma regra segue para 3 e 12. 12 é múltiplo de 3, então o 12 é o mínimo múltiplo comum entre 3 e 12. Mesma regra serve para 10, 50 e 100. O 100 ele é múltiplo de 50 e é múltiplo de 10. Então o MMC entre esses três números vai ser o maior deles, que vai ser o 100. E MMC entre 2, 4, 8, 32 segue a mesma regra. 32 ele é múltiplo de 8, é múltiplo de 4, é múltiplo de 2. Então é o maior deles, o MMC, ou seja, o 32. Terceira propriedade. Multiplicando os números por outro de mesmo valor, o MMC será multiplicado também por esse mesmo número. Vamos lá, não é muito complicado isso não. Vamos lá. O MMC entre 100 e 20. Pela segunda propriedade, o 100 ele é múltiplo de 20. Então, o MMC entre 20 e 100 vai ser 100, porque é o maior deles, beleza? E também MMC entre 22 e 32. Se você fizer a decomposição em fatores primos, você vai descobrir que o MMC entre 22 e 32 é 352. Só que aí, olha só, se a gente multiplicar o 100 por 2, vai dar 200. E se a gente multiplicar o 20 por 2, vai dar 40. E o MMC entre 20 e 100 é 100. O MMC entre 240 vai ser 200, porque vai ser 100 multiplicado por 2. Você não multiplicou o 100 por 2 e o 20 por 2? O resultado também vai ser multiplicado por 2. O resultado do MMC entre 240 é 200, beleza? Vamos lá, aqui, ó, vamos ver esse exemplo aqui, ó, o exemplo de baixo. Se a gente multiplicar o 22 por 2, vai dar 44. Se a gente multiplicar o 32 por 2, vai dar 64. Então, o MMC desses resultados tem que ser multiplicado também por 2. Ou seja, o 352 vai ser multiplicado por 2, que vai dar 704. A quarta propriedade, ela é parecidíssima com a terceira, só que ao invés de multiplicar, vai dividir. Vamos lá, propriedade número 4. Dividindo os números por outro de mesmo valor, o MMC será dividido também por esse mesmo número. Vamos ver aqui, ó. O MMC entre 100 e 20 é 100. E o MMC entre 22 e 32 é 352, beleza? Se a gente dividir o 100 por 10, vai dar 10. Se a gente dividir o 20 por 10, vai dar 2. Então, nós vamos ter dois novos números, ou seja, 10 e 2. E o resultado vai ser também o resultado, o 100 por 20 dividido por 10. O resultado do MMC entre 100 e 20 não era 100? Então, nós dividimos o 100 também por 10 e vai dar 10. No outro exemplo, nós dividimos o 22 por 2, vai dar 11. E o 32 por 2 vai dar 16. O MMC entre 11 e 16 vai dar o 352 dividido por 2, e vai dar 176. Beleza? Então vamos começar aqui tentando fazer um exercício. Eu vou ajudar vocês. Veja bem, minha avó toma um remédio de 6 em 6 horas, outro de 8 em 8 horas e outro de 9 em 9 horas. De quanto em quanto tempo ela toma os três de uma vez? Nós vamos ter que fazer a fatoração ou a decomposição em fatores primos. Nós vamos pegar o 6, o 8 e o 9 e dividir pelo primeiro número primo, que é o 2. Fica 3, 4 e 9, dividir por 2 de novo, repete o 3, divide o 4 por 2 dá 2, repete o 9.
Ainda dá por 2, repete o 3, vai ficar 1, repete o 9. Agora dá por 3. 3 por 3 dá 1, repete o 1, 9 por 3 dá 3. Ainda tem 1 para dividir por 3. Repete o 1, repete o 1 e divide o 3 por 3, que vai dar 1. Beleza? Então o MMC entre 6, 8 e 9, então fica 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. 2 ao cubo, 8, 3 ao quadrado, 9, 8 vezes 9, 72. Então, a resposta é: sua avó toma os 3 remédios de uma vez de 72 em 72 horas, ou de 3 em 3 dias. Beleza? Essa foi a aula de hoje. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o like, tá? Se inscreva e deixe seu comentário. Vai ser muito importante para o crescimento do canal. Então é isso, fique com Deus e tchau!